Eu queria conversar com os irmãos em dois textos bíblicos, mas começando com o Salmo 30. O Salmo 30 é um salmo escrito por Davi. E a partir do que ele escreve e também através do que ele comunica com o seu texto, Davi apresenta um quadro que provavelmente dele mesmo, de grave enfermidade nesse momento em que ele está vivendo a sua vida. Davi está enfrentando uma enfermidade severa. Mas esse texto vai apresentar uma transformação a partir da intervenção divina. E ele diz assim no Salmo: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Não parece ser uma situação de uma enfermidade comum. Davi se sentiu na beira da morte, no vale da sombra da morte. Davi se sentiu ameaçado por aquela condição de enfermidade. Mas ele continua dizendo: cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Só quero abrir um parêntese aqui. A teologia do Antigo Testamento destoa do Novo Testamento na revelação de Jesus acerca da finitude da vida com a morte. Entende? Por isso não se deve cobrar de Davi um pensamento diferenciado em virtude disso. É bom que você entenda, nós entendamos de maneira geral, que a revelação de Deus nas Escrituras é uma revelação progressiva. Você vai progredindo na revelação de Deus, que culmina na vinda do Messias, de Jesus, que é a revelação, como ele mesmo disse, Paulo, ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, ele é a grande revelação do Pai. Então, a revelação vem sendo dada à luz dos tempos na Escritura, mas quando vem o advento do Cristo, ele então se dá por conhecer, o Senhor, o Pai, se dá a conhecer na figura do Filho. Então a revelação é progressiva. Por isso Davi está dizendo: o que me adianta para o Senhor se eu morrer? É tão diferente de Paulo, quando diz assim: para mim viver é Cristo e morrer que é lucro. Não é que eles pensem diferente simplesmente, é que a revelação do que acontece, ela vem prosseguindo à luz das Escrituras. Ao longo de toda a Escritura você vai crescendo na revelação do Senhor. Por isso Davi está dizendo isso. Mas ele continua: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Tu és, ou se tu, o meu auxílio. E aqui ele expressa uma coisa interessante: mudaste o meu pranto em dança. Aqui ele já começa a apresentar um resultado extraordinário na sua vida. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de alegria, de lamento, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente refletir aqui. Quantos que estão aqui nessa manhã, aqui
e na internet, se você quiser se manifestar na internet, no chat, pode dizer, pode escrever. Quantos aqui já tiveram a experiência na sua vida de ter a sua veste de tristeza mudada por vestes de alegria pelo Senhor? Pode dizer graças a Deus por isso? Ah, Senhor, a minha vida, eu não gostaria que fosse só uma repetição. Eu vou dizer para não ficar com vergonha, né? Para não parecer que ninguém... Não, eu reconheço que Deus, de fato, mudou a minha história, mudou a minha vida. A minha vida, sim, antes da revelação de Cristo e depois da revelação de Cristo. Na minha vida, a presença do Senhor mudou completamente a minha história, a perspectiva, a maneira de olhar a vida, tudo foi mudado. A minha veste de lamento foi transformada por veste de alegria. E Davi acrescenta: para que isso aconteceu? Para que eu cante ao Senhor, para que o meu coração cante louvores e não se cale, para que eu dê graças a Deus. Isso é uma etapa, isso é uma coisa, isso é de fato um para que importante. Quando eu entendo o que Deus fez na minha vida, eu sou estimulado a louvar ao Senhor, a reconhecer o Senhor, a adorar ao Senhor. Mas isso é só uma coisa, isso é só uma etapa. E agora eu gostaria de dar um salto com você na Escritura, se você me permite. Eu sei que a gente comeu além do que podia, estamos orando para não engordar além do que devemos, mas dar um salto bíblico para o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Nós entendemos que Davi recebe essa bênção de Deus, e ele reconhece o Senhor, e ele percebe que a sua veste foi transformada. A veste de tristeza, de lamento, de luto, de dor, de agonia, de enfermidade, foi transformada numa veste de louvor a Deus, uma veste de alegria, uma veste de transformação, uma veste de celebração a Deus. E ele diz: para que eu te louve, para que eu te cante, para que eu te adore. Mas será que é só para isso? Será que é para simplesmente na minha relação com Deus, as coisas estejam estabelecidas? Será que o que Deus fez na nossa vida vai ser simplesmente para que eu tenha uma experiência com Deus e possa louvá-lo nessa experiência, no meio dessa situação? Quantos aqui foram curados por Deus nesse período de pandemia? Não precisa nem ser de Covid, mas de qualquer outra coisa. Foram curados pelo Senhor, ou então a Covid veio leve, você passou. Olha quanta gente. Deus nos ajudou. Será que Deus nos ajudou, nos curou, nos transformou para que a gente tenha simplesmente uma memória ou uma imunização no nosso corpo? Porque Deus faz as coisas conosco. Porque Deus nos abençoa. Porque Deus faz alguma coisa. Deixa eu me dizer uma coisa que eu gostaria que você levasse para casa. Mesmo que você não saiba os porquês, grave isso. Mesmo que você não saiba os porquês, Deus sempre terá os para quê. Deus sempre tem um motivo para fazer o que Ele faz conosco ou permitir as coisas que acontecem na nossa jornada. E a gente precisa caminhar para essa revelação, para essa dimensão da nossa vida, porque senão nós podemos nos tornar daqueles celebradores sem causa ou dos murmuradores sem motivo. Gente que vive sempre murmurando, sempre reclamando, porque a vida não é o que gostaria que fosse. Meu irmão, deixa eu dar um relatório para você. Quase ninguém, se não ninguém, consegue viver a vida que gostaria de viver. A gente sempre está num espaço de falta ou de uma necessidade de um desejo que a gente transformou em necessidade, mas não necessariamente é uma necessidade. E a gente está sempre naquela coisa: se fosse assim, se fosse desse jeito, se fosse daquele jeito. E a gente muitas vezes não consegue viver a plenitude pelas nossas ambições, pelas nossas questões. E a gente não desfruta do cotidiano, porque a gente está sempre esperando por um amanhã extraordinário.
Enquanto a gente não aprender a celebrar o ordinário do cotidiano, o extraordinário provavelmente demorará mais para chegar à nossa vida. Então aprenda a celebrar o ordinário do cotidiano. Aprenda a viver a partir daquilo que chegou a você, que você recebeu de Deus. Mas isso que você recebeu de Deus tem um motivo, tem um para quê divino. E quando Isaías revela esta palavra acerca do Cristo, é importante que a gente saiba quem somos nós nesse ambiente. Porque não é só sobre Jesus, mas sobre quem é a igreja dele. O que é a igreja? Como disse o pastor Marcelo alguns domingos atrás, domingo atrás, passado. O que é a igreja? Uma das figuras é o corpo de Cristo. Então, tudo que tem revelação na palavra para o Cristo tem relação com a sua igreja. Então, eu e você, como igreja, somos chamados a viver para além daquilo que a gente simplesmente recebe, mas para repartir, como Cristo fez, aquilo que Ele tinha da parte do Pai entre as pessoas. Então, se Deus, você disse para mim, eu já tive as minhas vestes de lamento trocadas por vestes de louvor. Deus já trocou as minhas roupas. Deus já mudou a minha história. Para quê? Para que Ele fez isso? E vamos ao texto então, que tem a ver com o Messias, com o Cristo, mas como disse, tem a ver com cada um de nós. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Jesus citou o texto de Isaías, lá no Evangelho. Citou este texto de Isaías, particularmente este texto. E olha o que ele diz: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para. O Senhor ungiu-me para. Você foi lavado pelo sangue de Jesus para. Você e eu fomos transformados para. As nossas vestes foram mudadas para uma finalidade nas mãos de Deus. Você não é simplesmente um assistente de culto da comunidade cristã Novo Dia ou de qualquer que seja a igreja dita evangélica ou outra. Você foi chamado por Deus para uma grande obra e uma grande missão. E Jesus vai encarnar esse texto para que eu e você também possamos vivê-lo na prática da nossa vida. Ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os tristes, os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quando Cristo assume para si, na sua pessoa, bendita em Jesus, o Cristo de Deus, este texto de Isaías, ele está traduzindo para a nossa vida a missão que cada um de nós tem na perspectiva da divindade e da paternidade dele sobre a nossa vida. Na verdade, meus irmãos, enquanto as pessoas buscarem a Jesus para encontrar refúgio e salvação para si mesmos, não estarão cumprindo
aquilo que é o propósito eterno de Deus, a salvação que recebemos, a mudança de veste que recebemos, a mudança de estado, da tristeza para a alegria, do choro para o sorriso e para o riso, para a gargalhada, isso aconteceu na nossa vida para que nós manifestemos a mesma coisa em relação às pessoas que nos cercam. Agora a pergunta é, o que nós temos feito com o que temos recebido? Esse é o primeiro domingo do ano. É um domingo que ainda está dentro do aspecto daquelas coisas que a gente escreve como expectativas. A gente, quando vira o ano assim, 31 para 1º, a gente estabelece metas. Esse ano, em nome de Jesus, eu vou emagrecer. Bota em nome de Jesus, mas continua comendo pudim, que é igual eu, né? A gente estabelece um monte de coisas. Ok, essas coisas podem ser legítimas, mas nós precisamos entender o seguinte: esse ano é o ano mais do que nunca de nós nos levantarmos como igreja de Jesus e manifestarmos o seu propósito para a nossa vida. Ele chamou a cada um de nós para trazer esperança às pessoas que nos cercam. Olha a lista do que Jesus, do que Isaías falou acerca do Messias e que repercute na nossa própria caminhada como igreja de Jesus. Igreja, meu irmão, não é uma bacia que acumula dádivas, é um vaso, como o vaso sanguíneo. Quando no Novo Testamento fala de vaso, a perspectiva não é só aquele vaso de barro, mas é vaso sanguíneo. A igreja é a parte transportadora da graça, da glória de Deus para a manifestação da vida dos outros que estão à nossa volta. Portanto, igreja não é o que eu recebo, igreja é o que eu reparto, é como eu reparto, é como eu me dou. Enquanto a gente estiver na angústia do que eu recebo, enquanto eu estiver vivendo a minha vida cristã a partir das minhas carências, ou da perspectiva das minhas carências, eu não vou entender e não serei sensível à voz do Eterno que ecoa dentro de mim, que me chama para repartir o que eu já recebi dele. Você já recebeu de Deus coisas extraordinárias e inefáveis. Alguém pode dizer graças a Deus por isso? Alguém pode dizer amém por isso? Eu já recebi coisas inefáveis. Agora, por que e para que eu recebi? Para que eu seja um canal do fluir da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus entre as pessoas que me cercam. O que me constrange nesse tempo é que eu vejo pessoas que dizem ter recebido da parte de Deus alguma coisa extraordinária, mas quando se expressam, parece que receberam coisas muito desagradáveis, porque parece que a boca fala de coisas tão perniciosas, escrevem coisas tão duras, quando na verdade nós temos grandes notícias para repartir entre as pessoas, entre os irmãos, entre as pessoas que nos cercam e nos tocam. O mundo está ávido. Paulo escreve que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão esperando que nós manifestemos a glória do Senhor sobre as suas vidas. Ele pretende, Ele deseja, Ele quer que nós nos levantemos nesse início de ano e sejamos aqueles que entendam o para que Ele transformou, trocou as minhas vestes de lamento, de pranto, de choro e de dor por vestes de alegria e de louvor, para que eu possa fazer o mesmo com as pessoas que me cercam. Para quê? Porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para quê? Você foi ungido por Deus, irmão. Você pode olhar para todas as direções aqui. Aqui há um exército de pessoas ungidas por Deus para uma finalidade. Você pode olhar para a direita, Deus ungiu essas pessoas.
Você pode olhar para a esquerda, Deus ungiu essas pessoas. Você pode olhar para frente, Deus ungiu. Você pode olhar para trás, Deus ungiu. Você pode olhar no espelho, Deus ungiu. Para quê? Para que você se iguale a todos que levam notícias trágicas? Eu não estou falando de negar a realidade do cotidiano, mas levar notícias de esperança. Enviou-me e ungiu-me para levar boas novas aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Quando as pessoas se encontram conosco, elas precisam de uma palavra de esperança, mas não de uma palavra, de um eco de esperança de alguma coisa que eu ouvi, mas uma convicção da esperança que eu vivi. As convicções daquilo que o Senhor já fez, já produziu na nossa vida. Ele nos chama a manifestar isso. Ele nos chama a derramar óleo de alegria em vez de pranto. Ele nos chama a trazer um manto de louvor em vez de espírito deprimido. A nossa sociedade está cercada de tristeza, de transtornos, de depressão. Nossa sociedade está acumulada de dor, mas nós temos o bálsamo. Você tem o bálsamo. Ah, pastor, mas como é que eu posso falar isso para as multidões? Não se importe com as multidões. Quem trata das multidões é o Senhor. Se importe com as pessoas que esbarram em você na rua. Se importe com as pessoas que lidam com você no cotidiano. Se importe com as pessoas que você conhece pelo nome. Saiba como elas estão. Muitas vezes, no afã das multidões, nós perdemos a perspectiva das identidades, de quem são as pessoas que nos cercam. No afã de ganhar uma multidão, a gente não sabe o nome do porteiro do nosso prédio. A gente não sabe o nome da pessoa que cuida de algumas coisas para nós no nosso dia a dia. E talvez essas pessoas estejam cheias de desespero e desesperança. Mas você tem uma palavra de Deus para a vida delas. Você tem uma palavra de esperança para a vida delas. Você é um canal do fluir do Senhor sobre a vida das pessoas que estão deprimidas ao longo deste tempo que nós estamos vivendo. Você, entenda bem, você foi ungido por Deus para uma obra de envergadura extraordinária e para, não a grandeza dos números, mas para a realidade das identidades, para a realidade das pessoas que te cercam, para tocar as pessoas. Ah, é para que elas venham para cá, pastor? Não importam para onde as pessoas que você comunica a graça de Deus se encaminhem, para a igreja A, B ou C. Essa não é a diferença. Nós não encaminhamos pessoas para nomes denominacionais, nós encaminhamos pessoas para um encontro pessoal com Jesus. Quem dessas pessoas Deus trará para cá é com Deus. Não se importe com isso. Eu vejo muitas igrejas perdendo tempo em amontoar multidões que não se conhecem na sua identidade e nem nas suas relevâncias, mas se conhecem pelas suas carências. Nós precisamos estar além disso, entender que Deus não transformou as nossas vestes de tristeza em alegria, simplesmente para a gente ficar contentinho, mas para que a gente se transforme. Porque o grande objetivo da graça de Deus é que eu e você nos levantemos na autoridade do nome de Jesus e transformemos as realidades das pessoas que nos cercam. Esse é um ano novo, irmão. Esse é o primeiro domingo do ano de 2021 e você está aqui e você está recebendo. Eu poderia estar dizendo uma palavra: vamos orar para você ter 12 meses de paz, aleluia, e está tudo bem. Mas o que eu gostaria é que nós entendêssemos que fomos levantados para que outros tenham esperança, para que essa sociedade enlouquecida tenha esperança.
E essa esperança não parta da religião, mas de uma relação com o Pai, a partir do Filho manifestado através da sua igreja. Eu e você fomos chamados por Deus para viver coisas novas da parte dele, mas não para ficarmos alegrinhos, mas para que transformemos a tristeza de quem nos cerca em alegria, da mesma maneira que fomos transformados na nossa tristeza. Quando comecei a palavra, perguntei: quantos aqui tiveram suas vestes transformadas? E quase todos, se não todos, levantaram a mão dizendo: amém, as minhas vestes foram transformadas. A minha pergunta hoje é: para quê? Para quê? Para que você tivesse certeza que um dia no futuro você ande pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Não. Isso é herança. Isso já está certo. A finalidade de Deus é que você seja um agente de transformação daqueles que andam tristes. E você seja agente para transformar a realidade dos que choram e dar a eles óleo de alegria, e derramar sobre eles óleo de alegria, e colocar sobre eles um manto de louvor. Você foi chamado por Deus para uma grande obra. Quantos de nós podemos dizer: sim, Senhor, eu quero ser esse agente, eu quero ser esse missionário, eu quero ser esse homem e essa mulher que vai levar como ungido do Senhor a mensagem de alegria, de esperança, de transformação das pessoas que me cercam. Que eu e você sejamos imbuídos desta visão sobre a igreja do Cristo. Que não se deixe tomar pela necessidade de acúmulo do nosso tempo, mas que se deixe gastar para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Quantos podem dizer: o Espírito do Senhor, pode dizer forte, sem medo: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para fazer diferença na minha sociedade, em nome de Jesus. Crê nessa palavra? Você crê nisso, irmão? Primeiro domingo do ano, você tem agora um ano inteiro pela frente para deixar que esse Espírito que te ungiu atinja outras pessoas. Você é a ferramenta adequada para cada realidade que se apresenta para a sua vida. Você é o instrumento afinado por Deus para a execução da sinfonia da sua vida. E essa sinfonia tocará o coração dos pobres, dos problemáticos, dos frustrados, dos tristes, dos desesperados. O que Deus fez na sua vida tocará a vida de alguém, em nome de Jesus. Que o Senhor levante-nos como igreja, não para nos importar com as multidões, mas com as identidades, para saber quem são essas pessoas que nos cercam, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, que seja assim na minha vida e na sua vida. Você recebe essa palavra mais uma vez?